Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, dando continuidade, estamos fechando hoje com este vídeo, a jornada Expressões que geram dúvidas. Colocarei um vídeo de crédito, certo? Que será o 6º dia, como eu falei no início, sobre um resumo de tudo aquilo que nós falamos, só que de forma bem mais reduzida, apresentando apenas as ideias. Aqui nós estamos trabalhando a questão do comentário, explicando a ideia especificamente, como também os exemplos, tá ok? Então, desde já peço que você se inscreva no nosso canal e dê o seu like, ok? Vamos lá. Em cima, junto, em cima, separado. Em cima, junto, indica algo que está no topo de alguma outra coisa, certo? Está acima, certo? Lá na parte superior, ok? Exemplo, a coroa em cima a cabeça do rei. Então, um comentário, talvez provoque um certo estranhamento a maneira de falar, mas veja só a interpretação, que é bem clara e objetiva. A coroa em cima, você poderia dizer assim, a coroa que está em cima da cabeça do rei, certo? Só que se você falasse assim, você iria para o segundo tipo de em cima separado. Veja a diferença. Voltemos ao primeiro exemplo. A coroa em cima a cabeça do rei. Observe que você, evitando a utilização da preposição e da conjunção que, você clarifica, evidencia que lá no topo da cabeça existe a coroa. Na parte superior ou parte final ou parte extrema, no caso aqui a cabeça de uma pessoa, mas você poderia dizer assim, o objeto em cima, a parte superior do móvel, ficou claro assim também? Então, beleza. Veja que em cima separado indica a parte mais alta ou sobre, ou seja, no primeiro ele está ainda elevado acima da parte mais alta. Já nesse caso é o limite, certo? A parte mais alta. O livro está em cima da mesa. Veja, e nesse caso aí, por conta da preposição em, e por conta da segunda preposição da, você expressa, especifica, evidencia a parte última de uma determinada coisa, o topo de uma determinada coisa, seja a pessoa, seja um objeto, seja uma escada, certo? Observe que no outro caso anterior, você só tem o quê? Uma preposição, que no caso a combinação prepositiva de mais o, certo? Esse aí, antes da cabeça, é um simples artigo, ok? Observe que no exemplo abaixo, em cima separado, exige, logicamente, duas preposições. Joia? 108. Comprimento, cumprimento. Comprimento refere-se ao tamanho de algo, certo? A um metro, que uma determinada coisa ou pessoa tem, certo? Ao tamanho propriamente dito, certo? Então, qual é o comprimento médio do pescoço das girafas? Qual é o seu comprimento, ou seja, a sua altura? Já em comprimento, com o, indica um gesto de saudação, finalização de uma tarefa. Você cumprimenta alguém, certo? Atenção, no nosso português, sobretudo no Nordeste, quando se pronuncia, praticamente tem a mesma sonoridade. É o que chamamos de fonologia fonética similhante, ou semelhante, ou verossimilhante, certo? É uma sonoridade praticamente quase que igual, que na verdade ele está ligado diretamente ao assunto palavras homófonas ou parônimas. Joia? Nós vamos fazer uma aula também explicando sobre isso, certo? Mas de antemão, na sonoridade é mais difícil, é mais fácil perceber na escrita.
Joia, pessoal? Nacionalidade porque está ligado aí à questão da regionalidade, a maneira de cada falante se expressar, como diria na psicologia, seria a idiosincrasia de cada pessoa, que está ligada à cultura, à regionalidade, entre outros, certo? Mas na escrita você já percebe de cara que comprimento se refere a tamanho, cumprimento, saudação, né? Ouve, ouve. Então são dois verbos, né? Um com H, outro sem. Então veja que novamente na pronúncia é muito difícil perceber, a não ser que você esteja atento ao contexto. Mas a fonologia, o som, praticamente igual, certo? Então ouve com um H. Ouve se refere a algo que já aconteceu e logicamente é o verbo haver, né, pessoal? Só que ele aí está no passado, veja, se refere a algo que já aconteceu, a ideia de passado, né? Você poderia conjugar, né? Que eu ouça, que tu ouças, que ele ou ela ouça, né? Que eu houveste, que ele houvesses, que eles houveram, certo? Se eu ouvisse, se tu ouvisse, se ele ou ela houvesse, certo? Então você vai conjugando e percebendo, mesmo mudando a terminação, a ideia de passado, certo? Então aí tem o exemplo. Houve grande confusão no último domingo durante o almoço da família. Então, primeiro é o verbo haver, porque está escrito com H, e segundo, a ideia de passado. Joia? Já houve aí sem H, é o verbo ouvir, né? Houve um ato de escuta de uma terceira pessoa. Então, veja só, é um ato de escuta, alguém está prestando atenção a um fato, certo? Seja de forma alheia ou de forma pré-determinada. O que importa é que haja aí um ato de escuta, alguém que escuta. Esse alguém seria uma terceira pessoa. Exemplo, ele ouve atentamente tudo o que a professora diz. Ouve, ou seja, ele ou escuta uma terceira pessoa. No caso aí, ela. Joia? Temos aí tráfego, certo? Novamente, são palavras que na sonoridade se assemelham bastante. Por isso que é muito mais fácil identificar quando você visualiza, ou seja, o texto escrito. Tráfego refere-se ao movimento ou fluxo de um conjunto de coisas, certo? O tráfego do blog está cada vez mais alto depois que começamos a investir em marketing de conteúdo. Esse tráfego também é utilizado muito sobre movimentação de carros, tráfego aéreo, tráfego ferroviário. Então, está ligado sempre à movimentação de algum tipo de transporte, tráfego cíclico, certo? Então, sempre ligado a um tipo de automóvel, certo? O automóvel ou um meio de transporte, melhor dizendo. Joia? Tráfico é indicativo de comércio ilícito, drogas, né? Tudo que se envolve algo que está à margem da lei, seja, descumpre uma norma legal, portanto, está submisso a sanções, a punições, certo? Comércio ilegal, certo? Em síntese. O tráfico de mulheres é um grande problema, mas com pouca visibilidade, de fato, né? Se percebe mais essa realidade como se fosse uma ficção através do cinema, né? Mas isto é um fato, certo, pessoal? Continuando. Infligir, infringir. Infligir é a aplicação de uma pena ou castigo, né? A pessoa já foi julgada e nesse julgamento recebeu uma pena. 2 anos, 10 anos, 20 anos, vai de acordo. Às vezes a pena é uma multa, certo? Tudo depende da gravidade do crime. Mas, em síntese, entendamos como aplicação de uma pena, certo? A pessoa já foi condenada. Quando foi parado em uma blitz e submetido ao teste de bafômetro, o policial lhe infligiu uma multa, ou seja, aplicou.
Infringir é desobediência à norma. Ele infringiu a lei seca, pois consumiu bebida alcoólica e dirigiu. Ou seja, ali você ainda não recebeu a punição, simplesmente você infringiu. Por quê? Possa ser que, por sorte sua, não tenha uma blitz, um policial, você tenha infringido a lei, mas não ter recebido nada de sanção, de pena. Joia? Censo com CS, censo com S e o segundo S. Censo refere-se ao recenseamento da população. Durante o censo de 2010, mais de 67 milhões de domicílios foram visitados. Aí você vê a contagem, pode ser referente ao número de pessoas, referente ao número de idosos, o número de doenças, censo de acordo com a raça, com a situação financeira, certo? Existe censo para todas as questões sociais. Senso com S diz respeito à capacidade de entender e julgar. É aquela ideia, tenha bom senso, certo? Use o bom senso. Seu senso de humor é muito peculiar. Peculiar no sentido de especial, né? No sentido também de destacável, né? Ascender, né, com SC, ascender com C apenas. Ascender com SC significa subir ou elevar-se. Ele ascendeu ao cargo de diretor da empresa, ou seja, foi elevado, certo? Subiu. Essa palavra, pessoal, só aí um adendo, um parênteses, é utilizado muito na teologia cristã, referente aí à ascensão de Cristo, certo? Existe a assunção de Nossa Senhora, que seria SS, isso é cedilha, e ascensão com SC, referente a Cristo, ou seja, Maria recebeu foi elevada ao céu pelo poder do Espírito Santo. Já a ascensão de Cristo, ele foi elevado pelo seu próprio poder, tendo em vista que ele era Deus. Isso é uma informação do ponto de vista da expressão e da significação na teologia cristã. Joia? Então, fica aí, né? Acender com C significa iluminar ou colocar fogo, tocar fogo, né? Vamos acender as luzes da sala. Aliás, vamos acender as luzes da sala? Aí é uma pergunta, né? Cometi um errozinho, mas corrigi, retifiquei rapidamente. Joia? Acento com C, acento com SS. Acento com C refere-se, aí também há um erro, certo, pessoal? Que eu não observei, mas eu quero que vocês vou até destacar, certo? O importante na língua portuguesa não é que você um dia não vá cometer erro, mas é que você saiba e reconheça que você cometeu um erro e depois você mesmo saiba corrigir, como é o caso que eu estou fazendo agora. Veja, uma regra básica para vocês, que não é o nosso assunto, né? Esse erro veio até a calhar nesse momento, não se inicia a frase com pronomes oblíquos, tônicos ou átonos, certo? Pode-se iniciar a frase com pronomes pessoais retos, mas pronomes pessoais tônicos ou átonos não se inicia. Por exemplo, não posso falar me dê isso, me dê aquilo. O correto é dê-me isto, dê-me aquilo, passe-me a faca, passe-me a roupa, permita-me lhe ajudar, permita-me te ajudar, percebe? Então, o pronome, acontece o fenômeno aí da ênclise, ou seja, o pronome após o verbo. Isso para os pronomes pessoais oblíquos, no caso do tônico ou átono. Se for pronome pessoal, sem problema nenhum, inicia a frase, certo? Ele te deu um abraço, ele o abraçou, ela pede conselhos, nós somos capazes de vencer. Percebe aí esse caso desses exemplos que eu acabei de falar? Refere-se aos pronomes pessoais retos. Joia? Vamos preparar uma aula também sobre isso. Então, imagine quanta promessa estou fazendo e tentarei cumprir todas, certo? Tentarei. Mas aí já ficou bem explicado, né, pessoal?
Então, o correto aí é refere-se à acentuação. Veja também a crase aí, né? Não é o nosso assunto, mas para perceber, né? Quem refere-se a alguém. A preposição, acentuação, palavra feminina, pede artigo a mais a, crase a. Joia? Aí só foi um adendo também, já que nos adentramos a um erro, então também explicar o acerto aí, certo? Então, refere-se à acentuação, o sinal gráfico de uma palavra. Então, acento com C refere-se ao sinal gráfico. Tratando-se de sinal gráfico, nós temos 3 acentos, né? O acento grave, que é na posição contrária, é semelhante ao acento agudo, só que na posição contrária, né? Ele está posicionado para a esquerda. O acento agudo é direcionado para a direita e o acento circunflexo. Aí outro adendo, muitos alunos perguntam, mas professor, no caso do tio, ele é um acento? Não. Só temos 3 acentos, agudo, grave e circunflexo. No caso do tio, é para indicar a nasalização. O que é isso? É um som que sai pela boca e pelas narinas, chamado som fechado, certo? O som aberto é aquele que sai livremente pela boca. Quando sai pela boca e pelas narinas, por exemplo, canto. Você não fala cato, você fala canto. Você percebe o som sendo transmitido pela boca e pelas narinas, né? Cãibra, também. Você não fala tabei, percebe? Então, é esse tipo de nasalização. Então, o tio não é um acento, certo? É para expressar um som fechado, uma nasalização. Joia? Então, fecha aí esse adendo e dando continuidade. A palavra avô tem acento circunflexo, logicamente. Acento com SS refere-se, outro erro que eu não foquei, certo? Eu vou corrigir no slide após o término dessa gravação, certo? Mas aí é importante que também você perceba, né? Que erros são possíveis, né? O importante é que você perceba o erro, como o caso que eu estou fazendo aqui diante de vocês, certo, pessoal? Entender por que não pode. Então, o correto seria refere-se ao lugar onde se senta, no caso com SS, né? Como uma cadeira, um banco. Os assentos azuis do metrô são preferenciais para idosos e gestantes. E aí fica aí um conselho, certo, pessoal? Sobretudo você que é jovem, vamos lá manter a nossa educação e o nosso bom senso. Joia? Caçar com C cedilha, caçar com SS. Com C cedilha significa a busca, a perseguição ou a captura de algo, no caso normalmente de animais, né? Animais silvestres, que embora é proibido, certo? Tem que se averiguar quais animais o IBAMA de sua região, de sua cidade, permite, joia? Nessa área, podemos caçar legalmente alguns animais. Nessa área, veja, em determinado lugar, ele quer dizer que o IBAMA permite. E aí ele vai colocar a lista de animais. Obviamente, aqueles que estão em extinção estarão fora da lista. Joia? Caçar com SS significa invalidar ou anular algo. Normalmente, por exemplo, cassou o mandato do político fulano de tal, né? Invalidou, né? Retirou o poder daquele candidato que chegou ao cargo através do voto popular. Com certeza houve a acusação de um crime, foi analisado, julgado e uma vez julgado, confirmado, né, a falcatrua de determinado político, ele obviamente perde o mandato, ok? Tudo indica que os senadores irão cassar o mandato dele até terça-feira, dele algum membro, né, colega. Risco de vida ou risco de morte? A forma mais precisa é risco de morte, ou melhor ainda, correr o risco de morrer. Mas a expressão risco de vida não está totalmente incorreta, certo, pessoal? Não vou nem colocar a palavra lógico, não é tão usual do ponto de vista semântico. Ele é usual do ponto de vista coloquial, certo? Porque vejam, né, a análise. A pessoa está em risco de vida, quem está vivo, ou risco de morte? Logicamente,
a expressão que melhor se adequa à situação, risco de morte, porque você está vivo. Se você está com risco de vida, não existe, logicamente, semanticamente, filosoficamente, risco de vida. Só existe risco de morte. Por quê? Você é um ser vivente, certo? Então, quem é ser vivente só corre o risco de morrer, não de viver. Viver não é um risco, do ponto de vista semântico, não no sentido social, no sentido de que precisa se trabalhar bastante para viver, certo? Mas no sentido semântico especificamente. Então, olha, se você está vivo, você corre risco de morrer e não de viver. Veja, não numa questão social, numa questão semântica, e precisa do vocábulo, certo? E aí tem aí o exemplo, né? A expressão risco de vida não está incorreta, já que se associa à ideia de colocá-la em perigo. Isso aí é uma interpretação, né, já pelos psicólogos, psicanalistas, e como exemplo tem aí o Catargo Caligares, né, também já falecido, né, pela Covid, se não me engano, no mês passado. Em um artigo no jornal Folha de São Paulo, por exemplo, ele escreve: não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de vida. Né? Aí, pessoal, aí é uma metáfora. Veja, mesmo ele utilizando nessa possibilidade, ou simplesmente que valham o risco de escutar a vida, de encurtar a vida. Nesse sentido, aí é uma metáfora. Não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de vida. Nesse sentido, aí ele está ligando vida a prazer, certo? Que é diferente colocar o risco de vida no sentido de perder a vida literalmente. Né? Ele está colocando o risco de vida, ou seja, você perder prazeres. Veja a diferença. Perder prazer, você não perde a vida. Agora, perder a vida literalmente é risco de morte. Não é risco de viver. No caso aí, ele corre o risco do prazer, né? Joia? Espero que tenha ficado claro. E aí, para fechar nosso encontro de hoje, né? Nossa quinto dia, jornada, história. História, certo? O Aurélio, na quarta edição, também condena o verbete história, certo? O que é que ele diz? Recomenda-se apenas a grafia história, tanto no sentido da ciência histórica, quanto no sentido da narrativa de ficção, conto popular e demais acepções. Agora eu quero fazer um parêntese, pessoal. Veja, o Aurélio, né, o Arque, né, a questão de a editora que tem responsabilidade para produzir, mas como o falante é que determina na prática o uso ou não de determinada palavra, e sobretudo os poetas, já se cristalizou, mesmo não sendo reconhecido ainda por algumas empresas responsáveis pela elaboração de dicionários, certo? No mundo, tanto poético quanto filosófico, sobretudo literário e popular também, como não dizer, já reconhece a diferença entre história e história. Mas o Aurélio, quero só chamar a atenção, ainda não aceita esse verbete, ok? Aí, no popular, na poesia, na literatura, história, fatos não comprovados ou fictícios, fora designada para tal fim no século XX, no início, né? Envolto pela tradição folclorística do termo. O conhecido escritor Guimarães Rosa acabou publicando, em 1962, um livro com o título Primeiras Histórias. Veja, ele ficou bem claro, fatos não comprovados. Não é que ele um dia não venha a ser comprovado, mas enquanto não se tem uma precisão, né, sobre o termo, normalmente os dicionaristas, certo? Aqueles que se debruçam em recomendar para a Academia Brasileira de Letras o uso ou não de determinado vocábulo, às vezes tem vocábulos que aceito imediatamente, outros levam um tempo, às vezes leva até décadas para ser aceito, certo? Então, aí é uma confusão com relação ao reconhecimento. Mas, porém, contudo, todavia, o fato de não ter essa aceitação não significa que ela já não tenha o seu valor dentro da
população, seja na população do senso comum, utilizado de forma coloquial, ou na literatura. Joia? Então, história, fato comprovado, história, fatos não comprovados. Então, um forte abraço. Amanhã estarei fazendo um resumão de tudo que nós vimos até agora, certo? Espero que tenha servido para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com nós pelo WhatsApp. Joia? Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar seu like para nos motivar a continuar esta longa jornada, mas ao mesmo tempo prazerosa.